Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, tá, professora Cláudia? Quando a gente compra o curso, a gente não tem essa dimensão de que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar com a pessoa que pode nos fornecer, né, essas informações, esse curso. Então, primeiramente, boa noite e agradecer. Sou do estado do Rio de Janeiro, tá? Tenho 38 anos e a minha fase, na verdade, como na área de licitações, começou no ano passado. Certo. A minha formação é técnica, né? Trabalhei durante 12 anos como técnico em segurança do trabalho e fiz alguns cursos na área de gestão da qualidade. Mas já um pouco saturado disso, eu queria fazer alguma coisa que ficasse voltado para por um lado assim muito documental. Eu gosto muito dessa área. E vendo uma live, uma mentoria que a senhora fez, deve ter um mês ou 2 meses atrás, uma das alunas do curso, ela falou uma coisa que, quando eu comprei o curso, foi um dos motivos, né, para eu poder entrar nessa área de licitações, que ela disse que a licitação para ela era muito assim, ela via como algo muito desejado, porque ela gostava de competir, ela gostava muito dessa parte de dar lance, desclassificar. Então, isso também me motivou quando eu comecei a estudar um pouco da parte de licitação. Agora, voltando um pouco para o que eu faço hoje, né? Hoje eu sou o responsável pela Marques Representação. Eu tenho 3 empresas já que eu consegui prospectar, mas ainda não fui para o campo de batalha. Por quê? Na minha área como técnico, eu tentei pegar essa parte de licitações e com o que eu conhecia. Então, eu queria tanto prestar esse serviço, quanto também para a minha empresa, que seria na parte de equipamento de proteção individual. Então, eu queria Ótimo. tanto prestar esse serviço, quanto vender para mim também, né, para a minha própria empresa. Então, só falta um documento, que é uma certidão do ISS, da Prefeitura, daqui de São João de Meriti, que eu moro no estado do Rio, e finalizando isso, eu vou para o campo de batalha. Excelente, excelente. E é importante, né, Wanderson, que você tenha essa sensibilidade, né? Porque às vezes a pessoa ela acaba usando o impeditivo, né? De, mas eu vou ter que abrir uma empresa. Então, você tem essas duas formas de atuar, né? Você que já utilizando aí seu conhecimento para sua empresa, excelente. Então, você trabalha como empresário, mas nada impede que você também trabalhe como consultor aí e em outros segmentos, né? Porque o conhecimento que você tem, na Sim. verdade, né, é dessa documentação, a parte de habilitação jurídica, essas certidões aí como essa que você exemplificou, que é a parte de regularidade fiscal, tudo mais, você vai também prestar esses serviços aí para os seus clientes e você pode fazer essa prospecção e depois ir para o campo de batalha, aumentando aí a sua carteira aí de clientes, até no momento que você se sentir confortável, né? Se você já tiver com uma agenda ali que você fala, não, agora tá, aqui tá bom, tá confortável, também quero trabalhar também pela minha empresa, aí vai ser uma decisão sua, mas parabéns aí pela sensibilidade, eu acho muito importante, né? Você já não ficar só limitado à sua empresa, isso é muito importante, né? Então, a gente logo a gente vai abrir o grupo do desafio e mesmo os empresários, eu convido os empresários a fazer prospecção do cliente, também ir para o campo de batalha, já utilizando os conhecimentos e também ganhar aí uma renda extra aí pelos trabalhos, né? Um dos motivos que eu também achei interessante colocar para eu poder vender para minha própria empresa foi no quesito de que você fala muito nessa crença, né, que já está um pouco arraigada na nossa nação por causa da corrupção, por causa de muita coisa, doutor. E então eu pensei assim, a questão da prospecção, ela funciona mesmo. E eu já mandei, desde quando eu comecei, na verdade eu comecei a pegar firme a partir de janeiro. Então, desde lá eu já mandei muitas propostas. Amanhã eu tenho uma visita para fazer uma reunião com uma empresa de engenharia, né, Ótimo, para tentar formar uma parceria com eles. perfeito. Mas o que eu senti de dificuldade nessa questão da prospecção é que quanto menor é, é a. Como eu posso falar? Quanto menor é a especificação daquele segmento da empresa, eu acho que a maior é a crença. Entendeu? Porque quando eu falei de licitações para essa empresa de engenharia,
esse rapaz, esse engenheiro, ele já conhecia, ele já trabalha com isso, ele aceitou, ele gostou muito da minha proposta, então eu consegui ver que, dependendo do segmento e da empresa, eu consigo desmistificar essa crença que tudo acaba em pizza, e a gente sabe que não é assim. E no próprio curso, a senhora fala como a gente, se aquele edital tiver, tá endereçado para uma certa empresa, a senhora dá grandes exemplos ali, e já tem até uma forma, né, de peticionar, de impugnar aquele edital. Então, a gente consegue lidar com esse tipo de segmento de uma forma mais tranquila do que uma pessoa que tem um simples comércio e tem um potencial, né, tem um potencial, mas ele tem essa crença de que tudo acaba em pizza, acaba tudo ali na corrupção. E a gente É, sabe que... na verdade, eu também pensava assim, mas quando a gente... É a mesma coisa. Como é que eu vou saber que eu não gosto de giló se eu nunca comi? Então, quando eu comecei a ver é, que tinha essa possibilidade, abre-se o leque. Abre-se o leque. E eu achei isso exato. muito interessante. Exatamente, você disse tudo, Anderson. É assim, quanto menos conhecimento aquele empresário tem da estrutura, da licitação, como funciona, pode ver, né, que quem levanta mais essa crença é quem nunca participou de licitações, quem nunca teve contato ou que teve muito pouco contato, né? Então, por isso que eu falo que é uma crença limitante, porque realmente, depois que você conhece todas as etapas do processo, você sabe como lidar com esse tipo de situação. Então, você vê que não tem fundamento, não estou falando que não existe, né? É bom que isso fique claro, que tem gente que às Sim. vezes escreve, não, você só tem essa visão otimista, não é assim, não é isso que eu estou falando. É uma coisa que eu falo assim, ó, os crimes vão acabar na face da Terra. A partir do momento que você tem ser humano, os crimes nunca vão acabar, né? Então, não é que não existe, mas um percentual muito menor. A maior parte dos erros que a gente vê são por erros mesmo, por falta de conhecimento, e que você tem todos os instrumentos na sua mão para você poder fazer uma impugnação, né, levar isso ao conhecimento do órgão. Quantas vezes o servidor público até veio me agradecer, né, porque não tinha verificado aquela irregularidade que tinha ali naquele edital, e quando você traz ao conhecimento dele, você, na verdade, está ajudando ele, para ele também não responder depois, posteriormente, né? Eu já peguei casos de professor, assim, de uma universidade, professor do doutorado, só que ele era doutorado na técnica, na parte dele, ele não conhecia nada do processo de licitação, e ele que foi fazer o termo de referência, e ele direcionou para uma empresa, né? E sem conhecer, porque ele não sabia que aquilo lá era irregular. E aí eu falei, ó, professor, aqui não pode, tem essa regra, né? Você não pode direcionar. Se você quer essa empresa, ou você tem que ter uma justificativa, né, muito bem embasada, que essa característica é essencial, que é necessária, senão não vai funcionar, senão a gente não pode deixar isso daqui, que é um edital direcionado. Ele, nossa, sério, não sabia, puxa, que bom que você me falou. Então é isso mesmo, tá certinha. E vamos lá, o que eu puder te ajudar aí na mentoria. Bom, a primeira questão que eu tenho em relação assim, de dúvida, doutor, é a seguinte. Quando a gente inicia um pregão, né, em que aquele concorrente, aquele licitante, ele sempre tem como o preço dele sendo inexequível, né? O pregoeiro, ele já pode começar sempre desclassificar já ele pelo preço inexequível que ele está dando ali, ou ele vai esperar por alguns momentos para que ele possa ser desclassificado, porque eu lembro que também no curso, a senhora também relatou que pode haver uma situação em que esse licitante, esse concorrente, ele está dando um preço inexequível porque ele simplesmente está se desfazendo de um material que já está estocado lá na empresa dele, mas ele quer se desfazer. Haveria alguma forma, não sei se na questão inexequível do preço que ele está dando, mas em relação à documentação que a gente vai precisar ir, saber se ele está tudo certinho, teria como desclassificar ele, mesmo se ele tivesse com a documentação toda certinha, mas esse preço estivesse muito abaixo? Perfeito, ótima pergunta. Então vamos lá, vamos lá. Eu vou te falar primeiro da regra e depois a gente vai falar de duas exceções, tá? A regra, primeiro, é o seguinte: quando a gente fala de preço inexequível, quem está acompanhando até aqui, né, para entender o que é preço inexequível, são aqueles preços que, de repente, eles foram formulados e eles ficaram muito abaixo a ponto dos próprios custos
daquele produto não, ou daquele serviço não está coberto, né? Por quê? Porque a gente tem valor, por exemplo, da matéria-prima, a gente tem valor de insumos, a gente tem valor de tributos, a gente tem valor de frete. Se for serviço, mais ainda, tem outros custos ali envolvidos. E quando a gente fala que o preço é inexequível, é que nem sequer os custos foram cobertos, eles estão abaixo desses custos, tá? Então, a questão de comprovação de execuibilidade de preços não é matéria de direito, é matéria de fato. Por quê, Wanderson? É matemática. Tá aqui, ó, minha planilha, tá aqui o custo do meu insumo, tá aqui o custo da minha matéria-prima, tá aqui os tributos que eu pago, tá tudo aqui. Então, eu vou planilhar aquilo lá, eu vou dar tudo detalhado. Para quê? Para que o pregoeiro possa analisar e falar, opa, peraí, não, aqui tá certo, a obra-prima, os insumos, o frete, os impostos, tá? A remuneração dele, ele está cobrando uma remuneração mais baixa, tá? E aí, por exemplo, são casos excepcionais que eu já vou falar para você, mas, então, regra, o pregoeiro, ele não pode fazer uma desclassificação de pronto. É que a gente fala que em direito a gente fala de desclassificação sumária, né? Não posso fazer uma desclassificação sumária de pronto sem antes dar a oportunidade para aquele licitante poder pelo menos tentar comprovar que aquele valor dele é execuível ou inexecuível. Como que faz isso, Flávia? Abertura de planilha, eu vou ter que abrir minha planilha, eu vou ter que abrir tudo. Ó, por exemplo, estou aqui no curso, quanto que eu pago para o meu professor, quanto que eu pago pelas minhas apostilas, quanto que eu pago de tributos aqui na minha empresa. Vou abrir aquilo e vou falar, ó, o preço que eu estou cobrando, ele vai comportar, todos os meus custos estão cobertos. Então, eu consigo executar esse contrato sem problema nenhum. Tá aqui, não vou te deixar na mão. Aí o pregoeiro vai receber aquilo, vai analisar. Se ele verificar que os custos estão cobertos e entender que o preço é execuível, que o fornecedor vai conseguir cumprir, o profissional, a empresa é classificada e segue adiante para as outras fases. Se ele pegar aquilo e verificar que realmente houve um erro, de repente o sujeito esqueceu, ali vai ver, não tem tributação nenhuma, o cara esqueceu de colocar materiais ali que eram solicitados, não tem nada ali. Meu amigo, não cobre esse valor que você deu, não cobre os custos, então você está fora, desclassifica e bola para frente, ele está fora do jogo. Então, na verdade, não é uma análise que a gente vai fazer de documento para fim de habilitação, a gente faz análise da proposta. Então, é totalmente possível, Wanderson, nesse caso, o quê? A gente entrar com um recurso administrativo, só que aí, no recurso, né, quem alega tem que trazer os indícios de prova. Então, você pode entrar com recurso e falar, olha, esse proponente aqui, o valor dele está inexequível, não tem como ele cobrir, mas como que eu vou comprovar que o valor dele é inexequível? Você vai dar alguns indícios de prova. Por exemplo, eu, Flávia, eu tenho uma mínima ideia de quanto custa para confeccionar uma apostila, ideia de custo mesmo. Por quê? Porque eu trabalho com curso, que eu sei qual que é o valor da apostila, eu sei calcular a copiadora que cobra mais em conta pelo valor da folha de papel, pelo valor do espiral que ela usa, pela mão de obra para fazer. Então, eu sei que não dá para pagar 5 centavos numa apostila de 200 páginas, não tem como pagar 5 centavos, né? Então, tem coisa errada, não cobre nem o custo do papel. Então, você apresenta, nem que seja com a sua planilha, você pega para o pregoeiro, entra com o recurso e fala, olha, tá aqui, ó, pelos meus custos aqui, não dá para entregar esse produto, né, por menos de tal. E você traz os indícios para o pregoeiro falar, opa, realmente, olha, tem coisa errada aqui, né? E deixa eu dar uma olhadinha também na minha pesquisa de mercado. Ele tem uma pesquisa de mercado, opa, realmente tem alguma coisa errada. Só que eu não vou lá e desclassifico de pronto. Eu dou oportunidade para o licitante tentar comprovar. Se ele não conseguir comprovar, ele está fora, desclassificado, tá? Agora, qual que é a exceção, Wanderson? Quando que o pregoeiro pode fazer a desclassificação na hora, tá? A gente tem uma exceção que acontece no pregão eletrônico. Por quê? Para não viciar a etapa de lances, tá? Não viciar a etapa de lances, sobretudo no modo aberto fechado, porque a gente tem no modo aberto fechado, a gente tem lá no modo aberto, a gente tem um tempo que todo mundo vai dando lance, e depois a gente tem uma ordem classificatória das empresas que vão para a etapa fechada. E se de repente alguém vai lá e dá um valor totalmente inexequível, ele acaba viciando a etapa fechada. As empresas que iriam para a etapa fechada acabam não indo por causa disso, daquela faixa dos 10% e tudo mais, né? Então, quando for esse caso que é excepcional, aí a gente tem orientações do TCU falando para o pregoeiro, ó, nesse caso aqui, beleza, vai lá, já faz a desclassificação. Quer dizer, não desclassificar, na verdade, é a exclusão do item, ele exclui aquele lance. Então, vamos supor, o cara estava disputando, sei lá, R$1 milhão. Aí, de repente, ele manda um lance de R$100 mil. O pregoeiro vai olhar aquilo, opa, tem coisa errada, manifestamente inexequível, tá?
vou lá e excluo. Quando ele exclui esse lance desse cara, não é que o cara está desclassificado. O penúltimo lance que ele tinha dado, vamos supor, de 900 mil, é o que vai ficar ali na plataforma. E aí, se esse cara deu o lance realmente certo, ele tem que tornar a dar o lance. Ele tem que tornar até ligar lá pro pregoeiro. O pregoeiro não vai poder atender, obviamente, mas falar com alguém da equipe de apoio para falar: não, o meu lance não está inexequível, é o meu lance certo, eu vou cumprir o meu lance, para ir para essa questão da análise da execuibilidade. Então, quando for manifestamente inexequível, no pregão eletrônico a gente exclui para não viciar a etapa de lances, tá? Nas outras modalidades, principalmente se for presencial, não. Dá a oportunidade do cara abrir proposta e verificar se o preço realmente é exequível ou não. Então, nessa questão do pregão em si, doutora, não haveria nenhuma possibilidade dele contestar dizendo que ele consegue cumprir esse contrato. Teria essa possibilidade? Sim. Exatamente. É por isso que quando o pregoeiro ele dá essa oportunidade para ele, aí é a chance dele contestar. Não, pregoeiro, tá aqui, ó, tá aqui minha planilha, eu vou conseguir cumprir esse contrato. O que eu estou abrindo mão aqui, por exemplo, teve um caso que eu acompanhei esse caso faz muito tempo, e eu lembro, até era uma licitação presencial, tá? E eu lembro que a empresa que estava participando era muito próxima ali do órgão público que estava realizando a licitação. E aí o fornecedor ele falou: eu tenho todo esse material, está no meu estoque, mas eu estou desovando. Esse caso foi tão engraçado que o agente público ele foi pessoalmente fazer a diligência, porque era ali do lado, dava para ir, então ele suspendeu a sessão e ele foi pessoalmente, estava lá, o cara abriu a porta, tá aqui, ó, estoque exatamente do jeito que você pediu, só que eu quero abrir mão, tá aqui a minha nota fiscal, eu vou cobrar meu preço de custo, tá? É uma exceção da exceção da exceção, né? O cara, por algum motivo, que estava mudando de país com a família, não ia mais trabalhar no Brasil, então ele teve outros motivos que ele quis ali desovar, mas é uma exceção, né? E que pode acontecer, por isso que a gente não faz a desclassificação de pronto. Entendi. Mas então, também, no primeiro caso, como a senhora falou, se ele não mostrar por planilha que ele não consegue cumprir essa determinação, ele pode ser desclassificado, então, no caso, né? Ele pode, mas quando que ele vai mostrar? Bom, são duas hipóteses. Se for uma licitação de serviço, ele já tem que mostrar essa planilha de cara. Só que como passa por uma etapa de lances, ele vai ter que readequar a planilha ao lance vencedor, tá? Então, se for caso de compra, geralmente compra não tem planilha de custos, tá? Mas não quer dizer que ela não exista. Por isso que surgindo essa dúvida, tá? Se o pregoeiro ficar quieto e não falar nada, você, Wanderson, você não vai deixar. Ó, você aqui, ó, você é o tubarão. O que você vai fazer? Recurso administrativo. Senhor pregoeiro, esse valor aqui é inexequível, solicita a desclassificação sob pena de você ficar sem o produto, ele não vai conseguir entregar, porque, olha, não paga nem os custos mínimos. Uma vez que você leva isso para o pregoeiro, acabou, você tirou a venda do olho dele. Ele vai falar, opa, realmente pode ter coisa errada aqui, vamos lá, vamos ver. Aí ele vai aguardar que o listante ele vai ter que, né? O pregoeiro vendo que você tem fundamentação, o listante ele vai ter que se defender, tá? Ou isso pode partir de ofício do próprio pregoeiro. Muitas vezes você não precisa nem se manifestar no recurso. O próprio pregoeiro vai falar, opa, esse valor aqui está muito baixo, não bate com as pesquisas, não bate com os orçamentos que a gente tem aqui. Então, ó, para eu não te desclassificar, por favor, comprove a execuibilidade dos seus preços. Legal. Uma outra questão, doutora, é a questão do sistema de registro de preços, né? A SRP. É uma prerrogativa, né, do órgão dele contratar o vencedor, né? E a senhora disse que pode ser de 6 meses, sendo prorrogado por 6 meses ou de um ano logo. Senhora não, pelo amor de Deus, eu já estou chegando na crise dos 40. Pode me chamar de você. Então, vamos formal. Então, você disse um curso, doutora, que pode ser prorrogado por 6 meses e não passando de um ano, né? A minha pergunta é, se nesse caso a administração pública, como ela tem essa prerrogativa de comprar quando quiser, quanto quiser, como o fornecedor ele pode tentar blindar
dessa prerrogativa que o órgão tem de repente, o produto dele é um produto que está muito vinculado ao dólar e tem uma flutuação muito grande. E a gente não sabe se amanhã ou depois ele dá um preço de R$ 5, como se fosse, no meu caso, um óculos de proteção, e amanhã está R$ 7, R$ 8. Como é que eu consigo, para não ser penalizado, teria condição disso estar num contrato com a administração pública? Como é que funciona? Perfeito, vamos lá. A gente sempre tem três institutos, Anderson, que a gente divide o seguinte, a gente fala que como se fosse o reequilíbrio ali dos preços, né, a princípio do contrato, que a gente divide em revisão e reajuste. Dentro do reajuste está a repactuação também, que é usada mais para serviços contínuos, tá? Então, quando a gente fala em reajuste, tá? Isso significa que a cada 12 meses contados lá da data da sua proposta, é o aniversário do seu preço, você vai ter direito a fazer o quê? Como se fosse os efeitos da inflação da moeda. Então, é uma atualização do seu preço pelos efeitos da atualização da moeda. E esse daqui, ele tem um prazo para acontecer, são 12 meses, né? Um ano, quer dizer, aniversário do preço, tá? Mas não confundo com isso a revisão, que é realmente o reequilíbrio econômico. Como é que funciona isso daí? Bom, hoje eu estou participando de uma licitação, amanhã, tá? Estou ali com uma ata vigente ou com um contrato vigente, amanhã acontece algo no mercado que faz os preços do mercado flutuarem e subirem muito, tá? Eu posso entrar já com pedido de revisão, ou seja, comprovo que está aqui ó, o meu preço de antes, está aqui o fato que ocasionou o aumento e está aqui o preço depois, pegando aqui no insumo, tá? Diretamente no meu contrato ou na minha taxa de registro de preço. Então, você vai pedir, você vai pleitear para o órgão a revisão dos preços. Agora, vamos lá, muito cuidado. Quando você vai participar de uma licitação por sistema de registro de preços, tá? O que você tem que dividir é o que a gente chama de área ordinária e área extraordinária. O que é isso, Flávia? Área ordinária é o comum, tá? Você tem uma ideia de quanto que o dólar, ele costuma, por exemplo, quanto que ele variou ali nos 6 últimos meses? O dólar, eu não acompanhei, eu não tenho noção aqui para te falar, mas vamos chutar aqui. O dólar variou nos últimos 6 meses, quantos por cento? Você sabe, Wanderson, mais ou menos? O percentual ou não? Tá, então vamos falar o seguinte, ó. Teve uma variação de 0,5%, sei lá, de 0,5%. Vamos supor que fosse isso, tá? Então tá, nos últimos 6 meses teve uma variação ali de 0,5% ou de 1%. Bom, então você já sabe que se você vai dar um preço para uma ata de registro de preços para um ano, em tese, você precisa considerar essa área ordinária, que é o que acontece rotineiramente. Tem uma variação para mais ou para menos, tá? Então, você tem que embutir isso no seu preço, não tem jeito. Essa ordinária, tradicional, o que vem ocorrendo aí nos últimos meses, nos últimos 6 meses, no último ano, você faz esse cálculo para embutir isso no preço, tá? Agora, área extraordinária, aí sim. Teve um aumento, aconteceu um problema aqui e o dólar ele subiu 500%. É algo fora do normal, é algo bruto. Então, ninguém é obrigado a cumprir com algo que a lei fala o seguinte, algo imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis. Então, sai do normal, sai do tradicional. Não tinha como a gente prever que seria dessa forma, que o aumento seria desse jeito. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o álcool gel, né? O álcool gel antes da pandemia e o álcool gel quando começou a pandemia. A máscara antes da pandemia e a máscara quando começou da pandemia. Não tem como comparar. Então, teve um fato superveniente com um valor brutal que desequilibrou os valores que estão ali registrados, seja na ata ou seja no contrato. Então, você já manda esse pedido, abre a sua planilha do antes, abre do depois, comprova esse aumento e que impactou diretamente no seu preço, tá? Para conceder essa revisão, então, Anderson, existe hoje, né? Isso é um ponto muito bacana que a gente tem na nova lei de licitações, porque se você pegar o decreto do SRP, o 7892 de 2013, lá está claro. Preços registrados em atas, eles pode ter essa revisão a qualquer momento, para mais ou para menos. Aconteceu uma coisa no mercado, subiu muito, você vai lá e entra com o pleito, entra com o seu pedido de revisão. Aconteceu alguma coisa no mercado, teve uma queda brutal, o órgão vai chamar você para negociar o valor que está registrado na ata. Então, isso está no próprio decreto. Quer dizer, preço em ata poderia ser
atualizado a qualquer momento, mas vem a AGU com uma orientação que a gente não atualiza o preço da ata, a gente atualiza o preço do contrato, sem problema nenhum. Não vai mudar nada para você. Aconteceu o problema, entra com o pedido imediatamente, não espera. Ah, professora, mas eu só tenho a ata, eu ainda não tenho contrato. Não interessa. Por quê? Porque tem um artigo que fala o seguinte, olha, veja bem, esse sistema ele foi feito para facilitar, para ser célere, para ser rápido. Eu faço a licitação, registro os preços. Precisei do óculos de proteção, já vou mandar o empenho para o Wanderson, ele vai pegar o empenho e vai me entregar rápido. Toma, tá aqui dali, toma aqui dali. Então, para essa sistemática funcionar, não adianta todas as vezes que o órgão vai te mandar empenho, aí você espera o empenho chegar para você falar, oh, não, mas aqui teve uma mudança do valor, deixa eu aqui pedir a revisão. Não. Você tem que fazer o pedido antes dele te mandar a nota de empenho, antes dele te convocar, antes dele te mandar o pedido. Então, é o que eu falo, aconteceu amanhã o problema no dólar, já sai a notícia, já imprime a notícia, já coloca, já faz o pedido, entrega, protocola no órgão, manda para o órgão. Para quê? Para que ele possa, independentemente dessa orientação da AGU, que não vai atualizar na ata, vai atualizar no contrato, não importa, você fez a solicitação a tempo, e aí quando o órgão for emitir o empenho ou o contrato, ele tem que antes decidir o seu pedido de revisão. O que acontece é que quem não está preparado, muitas vezes dorme no ponto, não manda o pedido, aí chega o empenho. Aí não vai dar para brigar quando chega o empenho. Tem que pedir antes, tem que solicitar a revisão dos preços antes do órgão mandar o empenho para você, tá? Isso é muito importante, então você não perder essa trajetória, porque senão ele vai falar, não, manda o seu pedido de revisão, mas você vai ter que me entregar essa nota aqui que eu te entreguei. Pelo menos essa nota você vai ter que me entregar. E ele tem fundamento para isso. Então, é só isso que a gente tem que tomar cuidado. Nesse exemplo que você deu, doutora, na questão do álcool gel, a administração ela pode contestar, uma vez que, igual foi a questão do álcool gel, teve um boom, né? Muita gente procurando, e muitos se aproveitaram para querer superfaturar o álcool gel. Mas a administração ela pode querer contestar o meu produto, eu mostrando a planilha, ela pode correr atrás de outros fornecedores. Não, peraí, o seu produto é muito similar ao termo de referência e não está esse valor X que você está me mostrando. Ela pode contestar isso e querer me obrigar a fornecer o que foi contratado ali. Ela não pode te obrigar a fornecer objeto diferente do que está registrado na ata. Isso de forma nenhuma, tá? Então, você deu o álcool em gel marca A, tá? Marca A. Ela vem falar, não, eu tenho aqui a marca B que é mais barato. Não, é a marca A que você vai ter que entregar. É o que tá, o que você ganhou a proposta e o que foi registrado na ata. Ela não tem como te obrigar a entregar um objeto diferente. Agora, uma outra coisa pode acontecer sim, Wanderson. Você vai lá e manda o pedido de revisão. Veja só, a gente está falando de uma ata de registro de preço. Então, só para o pessoal não confundir, nós não estamos falando de um contrato, porque se fosse um contrato, se fosse um empenho, o Wanderson já teria comprado esse material, aí ele vai entregar e o órgão vai pagar por ele. Ponto final. Agora não, a gente está numa ata. O objeto ainda não foi comprado. Por quê? Porque ainda a gente está esperando a nota de empenho para poder se programar, né, por qualquer motivo. Então, nesse momento, ainda em sede da ata, antes de emitir o empenho, que não tem a obrigatoriedade da compra, certo? Então, nesse momento, você ainda não recebeu o empenho, tá? Aí você, deu uma alta no dólar, aí o produto que você está entregando, aconteceu aí uma nova doença aí que inflou novamente o valor, tá? Você vai correr e vai mandar o pedido de revisão. O que pode acontecer? O órgão não concordar com isso daí. Falar, poxa, Wanderson, eu entendo que houve uma alta, tá aqui, tá comprovado, tá? Só que esse valor aqui a gente não tem como pagar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma nova licitação que você também pode participar se você quiser. Então, quando não entrar num consenso a respeito do valor, né? Ele te libera sem aplicação de penalidade, porque você comprovou que houve um aumento, não é você que não tá dando mancada, não é isso, né? Você entrou com o pedido, ele entendeu que realmente houve um fato superveniente comprovado que impactou no seu preço, tá? Então, nesse caso, ela pode, não havendo negociação, não chegaram num consenso quanto aos valores, não ficou bom para ambas as partes, ela te libera, cancela a ata de registro de preço, faz uma nova licitação e você também pode participar.
Entendi. E ainda dando continuidade nessa questão, se eu sou o segundo colocado, eu sou chamado para o cadastro de reserva Certo? dessa SRP. Uhum. Eu sou obrigado, uma vez que a administração pública e o primeiro não chegaram num patamar e não concordaram, né? Eu sou obrigado a cumprir aquela ata que o primeiro colocado venceu. Eu sou obrigado a cumprir dentro daquela ata ou como houve aquela flutuação, eu posso levar uma proposta, uma modificação. Como é que funcionaria nesse caso? Perfeito. Aí, nesse caso, se existir beneficiários no cadastro reserva, como é que funciona o cadastro reserva? São pessoas ali, empresas que aceitaram fornecer ao preço do primeiro. Só que é o seguinte, a partir do momento que houve essa mudança brutal no mercado, isso aqui vai afetar todo mundo, né? O que afetou o fornecedor, o vencedor, certamente vai afetar o primeiro do cadastro reserva, o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, o que a gente faz? O que eu oriento meus alunos que são servidores públicos a fazer nesse caso? Eu oriento eles a convocarem os fornecedores do cadastro reserva e verificar o seguinte, gente, vem cá, alguém consegue dar continuidade ao preço registrado, que é o preço do vencedor, né? Que é o preço do vencedor que tem a ata registrada. Alguém consegue? Mas, Flávia, como é que isso vai ser possível? Isso tem uma hipótese de ser possível. Vamos supor que o cara já tem o estoque. Ele não estava dependendo daquela ata. Ele tem ali, de repente, vários contratos, trabalha também com a iniciativa privada, e por algum motivo um dos empresários fez estoque daquilo, ele já estava com o estoque dele ali certinho. Então ele fala, não, eu consigo dar continuidade, porque eu tenho até, inclusive, o estoque comprado, e que eu comprei ao preço antes de acontecer essa ocorrência da alta. Então eu consigo cumprir. Então, vai seguir a ordem classificatória, verificar com o cadastro reserva se alguém está nessa situação. Se alguém falar, opa, eu consigo cumprir ao valor que está registrado, que é o valor do primeiro colocado vencedor, vamos fazer a ata com esse. E ele vai dar continuidade e entregar ali o remanescente. Agora, o mais comum de acontecer é que, se ninguém tiver feito estoque ali, que ninguém vai conseguir entregar ao novo valor, porque houve um fato que impactou o mercado inteiro, impactou todo mundo, né? Um fato novo, superveniente, que impactou os preços. E daí, então, aí não tem jeito, né? A gente acaba perdendo aquele cadastro reserva e acabando fazendo uma nova licitação. Mas é totalmente possível essa tentativa, e é isso que eu oriento os meus alunos que são servidores a fazer, inclusive. Legal, legal. Agora, mudando um pouco a questão de documentação, doutor, você fala muito na questão mais presencial, nas modalidades presenciais. Tomada de preço, concorrência, ou se for a carta convite. Você fala muito em questão de entregar, mesmo que haja algum vício, algum documento, para pelo menos não deixar de participar daquele edital, né? Haveria alguma possibilidade de ser desclassificado por causa de um documento com algum vício numa licitação presencial? Não, com certeza, você não pode entregar documento com vício, Wanderson, senão você vai ser inabilitado, e se for um pregão, você vai até ter a questão do processo, tá? A exceção que eu trago para vocês é para micro, pequenas empresas, para os pequenos empresários, porque os pequenos empresários, eles têm a possibilidade de entregar com vício os documentos de regularidade fiscal ou trabalhista, que são aquelas certidões fiscais trabalhistas, porque eles entregam, aí tem um vício lá, ou a certidão está vencida, ou a certidão está positiva, aí ele vai ter o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para ele entregar o documento devidamente sanado, tá? Agora, eu vou lá, sou uma grande empresa e apareço com uma certidão positiva, eu estou inabilitado, estou fora do jogo. Então, isso não pode fazer. Talvez o que você a minha fala, talvez que você tenha entendido que eu falo, é de sanear erros formais, né? Então, o pregoeiro, a comissão de licitação, por exemplo, eu vou lá e entrego uma proposta, a proposta está assinada, mas ela não está numerada, ou não está rubricada nas folhas anteriores. Isso é um erro formal. Se a proposta está assinada, ela tem validade jurídica, não importa que eu esqueci de numerar as páginas, numera na hora ali, não tem problema nenhum. Não é isso que vai fazer aquele proponente ser desclassificado, tá? Então, esses erros formais, pedi a proposta em 2 vias, ele mandou uma via só, erro formal, pode ser corrigido. Agora, dependendo do erro do documento, o erro material não vai poder corrigir. Não entreguei um documento, ou sou uma grande empresa, entrego a certidão vencida.
ou a certidão positiva, eu estou inabilitado, tá? Então, isso só tem que tomar cuidado, não pode entrar sem a documentação. Só se você for micro ou pequena empresa, para esses documentos. E desde que você tenha certeza que nesse prazo de 5 dias úteis, você vai conseguir regularizar aquele problema. Ah, tá. Então está esclarecido. Eu pensei que pudesse ser estendida a todas as empresas, independente do porte dela. Não, não, não. É só a Lei Complementar número 2.3, ela só traz a possibilidade das certidões fiscais trabalhistas só para os pequenos empresários, realmente. Os grandes não têm essa oportunidade. Tá bom, tá explicado. Ótimo. Uma outra questão, doutora, agora voltando na questão de prospecção, seria o seguinte: como trabalhar com um cliente que muitas vezes não tem conhecimento sobre licitação, né? E de repente ele fica muito afobado em querer saber se já ganhou. E como lidar com um cliente que nunca participou de uma licitação e de repente ele tem aquela ansiosidade de querer saber se ganhou, se não ganhou. Porque, Perfeito. assim, pode falar. Pode. Perfeito. Então, Wanderson, é muito importante, eu sempre falo assim, né? Um cliente, tá? É muito importante você estabelecer desde o seu primeiro contato as formas de atendimento para o seu cliente. A gente faz isso com padronização de atendimentos. Por que eu estou falando isso? Porque senão um cliente afobado, um cliente ansioso, se você deixar esse cara, ele vai consumir toda a sua energia, tá? Eu falo isso porque, claro, que isso daí acontece comigo também diariamente, né? Você pega uma pessoa ansiosa, uma pessoa afobada, se você, de repente, dá abertura que não deve, a pessoa vai te consumir ali 100% do seu tempo e não vai deixar você fazer as coisas. Então, é importante, até não sei se você já chegou no módulo 9 do nosso treinamento, no módulo Não, 9, não, ainda não, não. né? Ah, tá. Então, no módulo 9, inclusive, eu até falo no módulo 8 e no módulo 9 eu falo exatamente disso, tá? Lá eu fiz algumas sugestões, né? Tanto da questão de precificação de valores, quanto da questão de atendimento, algumas dicas que eu consegui ali fornecer para tentar padronizar, até a questão da proposta, eu mando também o contrato que você vai fechar com o seu cliente. Por quê? Olha, eu estabeleço hoje formas de atendimento. Então, você pode começar a sua carreira com a forma A, B, C, e no longo da sua trajetória você vai mudando isso daí. Por quê? Um ponto importante que eu coloco lá no módulo 9, estabeleça como que você vai atender. Olha, meu amigo, vai ser o seguinte, a nossa comunicação, tá? A gente vai fazer aqui a reunião, então eu vou te falar como vai funcionar. No horário comercial, eu estou sempre participando das licitações. Então, eu não consigo muitas vezes atender o telefone, eu não consigo porque eu estou ali participando, isso detém uma atenção, eu tenho que analisar a documentação dos concorrentes, tudo mais. Então, vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Toda sexta-feira eu vou te mandar ali, de repente, um e-mail, né, um relatóriozinho com as licitações que eu estipulei, que eu acho importante para você. Você tem um dia para me responder quais dessas licitações te interessam. Aí, se for necessário, a gente marca um call, a gente marca aí uma videoconferência, tira suas dúvidas, a gente vê se você consegue realmente, primeiro, atender o objeto, porque, não, esse objeto eu não atendo, esquece, não vai perder tempo com isso. Segundo, documentos, tá? Consigo atender o objeto e tem os documentos? Vamos falar dessa licitação. Então, você já faz essa pré-seleção e é importante que você vai estabelecendo o prazo. Esse prazo pode ser por cliente. Tem esse cliente, vai ser de segunda, outro vai ser de terça, outro vai ser de quarta. Olha, meu atendimento vai ser o seguinte, tá? Eu tenho WhatsApp, mas eu trabalho com mensagens e geralmente o horário do WhatsApp que eu consigo atender é das 18 horas, das 19. Aqui são alguns exemplos, tá, Wanderson? Por quê? Porque você não pode deixar a sua agenda para uma pessoa que vai começar a te ligar a cada 5 minutos. Você não pode atender esse cara. Se esse cara começar a te ligar a cada 5 minutos, né, com a ansiedade dele, ele vai te atrapalhar. Então, estabeleça formas de atendimento, deixa isso bem claro para o seu cliente para ele ter essa segurança. Eu gosto muito de trabalhar assim, como se fosse um relatório, um e-mail. Eu falo relatório, mas pode ser e-mail mesmo. Olha, toda sexta-feira eu vou te mandar um e-mail. Lá eu vou te explicar quais foram as licitações que a gente participou, em que fase essas licitações estão. Entenda que o processo de licitação é um processo que ele tem várias etapas. Então, muitas vezes a gente tem que aguardar
o órgão público. Então, tem processo que é mais rápido, tem processo que demora, se estende, porque às vezes tem muitos itens, tem muitos licitantes, o pregor ele tem que fazer diligências, ele tem que fazer análises, tem etapas de recurso. Então, a gente tem que aqui estabelecer que toda sexta-feira eu vou te mandar um e-mail te informando o que eu fiz, quais são as licitações que a gente está operando, em que etapa que a gente está, e você vai, assim você vai trazendo segurança para ele vai ver que você não está sendo, ele fala o seguinte, poxa, o cara não me liga faz 15 dias, tá louco, esse cara aí não tá fazendo nada. Então eu acho muito bacana você estabelecer esse roteiro de atendimento e o mais formal possível, né? Porque você ficar ligando para a pessoa, você acaba perdendo tempo, e às vezes ele não está prestando atenção no que você está falando, ele está fazendo outra coisa, aí você vai ter que falar a mesma coisa 5, 6, 7 vezes. Eu gosto de tudo roteirizado, tá? Então, toda sexta-feira tá aqui, você tem 1 dia, 2 dias para me dar ok, eu vou te pedir aqui as pendências, está faltando alguma pendência, alguma coisa, você vai ter 1 dia para cumprir, para me mandar, senão também não tem como participar dessa licitação, a gente vai perder a oportunidade. E tudo oficial, o e-mail vai bem, o WhatsApp vai muito bem também, desde que você saiba utilizar o WhatsApp, né? Que você não fique ali, de repente, o dia inteiro só atendendo aquele cliente, você estabeleça horários para atendimento e já deixa isso claro para ele. Porque se você acostumar o cara mal desde o começo, Wanderson, o cara te liga 10 vezes, você atende as 10 vezes, ele vai continuar te ligando 10 vezes. Aí no dia que você não atender ele as 10 vezes, você acha ruim. Ele vai achar ruim com você. Eu trouxe essa indagação porque eu me lembro até que quando você comentou lá a respeito de questão de atendimento com o cliente, e você já até participou, você já falou que participou de pregões que foi 6h30, 7, 8 horas da noite. Então não tem como o empresário se disponibilizar para ficar atendendo por muitas horas ou muitos minutos, sendo que tem muita coisa para acontecer e até para poder otimizar o tempo, né? E passar as coisas com segurança para ele. Então, essa é a minha indagação. Vale a pena, vale a pena. Eu acho que é uma questão, não sei se precisa ser colocado, se for formalizar isso no contrato. Vale a pena se colocar no contrato? Não, né, Na doutor? proposta, sempre na proposta, Wanderson. Na proposta. No módulo 9, inclusive, eu já falo essa orientação e eu já falo para você colocar na proposta. Eu vou só te dar um exemplo. No começo da minha carreira, eu atendia pelo WhatsApp. Minha família está aqui para falar se eu estou mentindo. Eu não atendo nem minha família pelo WhatsApp. Acabou. O WhatsApp era uma coisa que me consumia energia, que eu poderia atender de uma forma muito melhor, tá? Utilizando aí e-mail, utilizando plataformas de atendimento, tá? O WhatsApp, aquele atendimento 1 a 1, era um consumo de energia que você começa a não dar conta mais do resto dos processos. Por isso que eu tô te falando, isso vai de cada um, tem gente que se dá muito bem com o WhatsApp, eu ainda sou um pouquinho mais tradicional, eu prefiro trabalhar com e-mail, eu prefiro trabalhar com, muitas vezes eu trabalho com link de compartilhamento em nuvens, aí fica tudo no e-mail, joga todos os links, sabe, no Google Drive mesmo, faço pastas no Google Drive, as empresas elas colocam os documentos no Google Drive, e todo toda a nossa comunicação é feita via e-mail. Aconteceu alguma coisa urgente? Aí sim. Aí a gente usa o WhatsApp, usa o celular. Isso vai de cada um, tá? Vai do jeito que você se adapta melhor. Só minha sugestão é, se vai utilizar o WhatsApp, estabeleça horários. O Sidney aqui, ó, ele acabou de explicar, ele estabeleceu horário. Ele colocou aqui, ó, o Sidney é tubarão também, analista tubarão. Ele colocou horário e já deixou isso estipulado. Então você coloca isso, ó, minha mãe tá aí, ó, é verdade, nem a mãe, nem minha mãe eu não respondo pelo WhatsApp, porque eu falei pra minha mãe, eu prefiro marcar um horário, eu te ligo e a gente conversa, porque o WhatsApp ele fica naquele consumo de energia que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí quando você vê, você perdeu 1 hora e meia, 2 horas e não resolveu o problema. Tá? Então é muito mais fácil você conversar com o seu cliente, estipular até, tem cliente que ele vai querer falar mais com você, vai querer marcar uma videochamada, marca a videochamada, né? Mas manda um e-mail, um relatório do que você está fazendo, porque aí você vai trazer a segurança que ele precisa. Ó, a gente está participando aqui de 3 licitações, tá? Na próxima semana já vou começar a fazer a prospecção de novas licitações, e você vai relatando, né, de forma formal, qual que é o trabalho que você está fazendo. Dá tempo de fazer mais uma pergunta aí? Dá sim. Mais uma pergunta, doutor, é questão sobre o balanço. Dentro do curso, eu havia solicitado e você pôde colocar o link para a gente poder baixar e pegar como
um padrão, né? Não sei se não posso dizer se é um padrão de um balanço, mas se um edital solicitar, né, e solicita, na verdade, para algumas empresas, esse balanço ele pode ter algum tipo de como é que eu posso colocar, de exigência para cumprir a determinação daquele órgão, ou o balanço que o contador fez e aquilo é válido. Então, o balanço que é exigido para a lei de licitações é o balanço, eles falam, na forma da lei. A lei são as leis que o contador, o profissional de contabilidade, que ele sabe o que tem que constar ali dentro. Então, o que a administração geralmente ela solicita ali? Ela solicita dentro do balanço, por exemplo, a exigência de alguns índices, né? Então, ela vai verificar índices, mas ele tem uma forma de apresentação que o contador, ele, da mesma forma que ele faz o balanço para a iniciativa privada, para fins de contabilidade, é o balanço que a gente apresenta na licitação. Então, o balanço tem que estar registrado na junta comercial, né, para fins dele ter validade, porque isso é uma exigência da lei, tá? Então, o edital, ele vem solicitar no balanço, ele faz algumas solicitações, por exemplo, índices de contabilidade, tem aqueles índices mais tradicionais que eles pedem, ele coloca qual é o percentual do índice que vai ser solicitado. Agora, na dificuldade para análise de balanço, o profissional responsável por isso, ele é o contador. Então, por exemplo, surgiu algum problema ali no momento da própria administração, se o próprio pregoeiro e a equipe de apoio não tem um contador ali, muitas vezes ele tem que suspender, abrir diligência e solicitar a ajuda do setor contábil para resolver aquela situação, tá? No caso do surgimento de alguma dúvida ali, de algo que alguém levante, ou um outro licitante que tenha ali um contador que levante algum erro, algum passo. Mas o que a lei exige, Anderson, é na forma da lei, que é o profissional o contábil, né, que ele sabe como é que faz a confecção dentro de todas as instruções, as resoluções de contabilidade a respeito dessa matéria. Dá para perguntar mais uma? Dá sim. Amanhã, até nesse cliente, doutora, eu vou conversar com ele, porque no cartão do CNPJ dele, ele tem a atividade, o KNAI principal, né? E ele tem 32 KNAI secundários. E você fala muito que um dos motivos para ser desclassificado é que precisa bater com o ato constitutivo da empresa. Contrato social, se for um e-mail CCMEI, tem que bater para não ser desclassificado. Haveria alguma possibilidade desses KNAIs secundários, se não estiverem lá, né, no contrato social, mas, porventura, ele deixou lá no CICAF, colocou lá no CICAF aqueles sub-KNAIs, os KNAIs secundários, para ele poder participar daquela licitação. Haveria alguma possibilidade de ser desclassificado se no contrato social não estiver, mas está no cartão do CNPJ dele? Perfeito, vamos lá, Wanderson. Então, só para a gente deixar claro, tá? A gente não pode confundir objeto social com KNAI. Então, quando a gente fala de objeto social, escopo social, a gente está falando de um item de habilitação jurídica que, se o proponente ele não tiver adequado, ele vai ser inabilitado. Por quê? Porque o Código Civil, ele simplesmente determina o seguinte: olha, as empresas não podem praticar atividades estranhas ao seu escopo social. O que é escopo social, Flávia? É isso que você falou. Você pega o contrato social, o CCMEI, lá vem falando o que a empresa foi confeccionada para quais são os segmentos que a empresa atua. Então, isso é escopo social do contrato social. É a atividade, é o segmento que a empresa trabalha. Então, lá, por exemplo, no meu contrato social, vamos supor que eu tenho um contrato social que está lá. Treinamento. Treinamento, só está treinamento, não está mais nada, tá? Aí amanhã acontece uma licitação para vender livro. Aí eu vou lá participar com essa empresa, venda de livro. Quando eu chegar lá, você vai pegar o meu contrato social e vai falar: opa, olha o seguinte, essa empresa aqui que a Flávia está participando, o escopo social dela está só como treinamento. Aqui a gente está comprando livro, é uma licitação para comprar livro. A Flávia não tem habilitação jurídica, portanto a Flávia está inabilitada. Então isso é uma coisa. Agora, outra coisa, KNAI. KNAI é a classificação que a gente tem da Receita Federal para fins tributários, tá? Então, obviamente que o ideal
é que a empresa esteja dentro do escopo social, para fins de habilitação jurídica, senão ela vai ser inabilitada. Quer dizer, no meu contrato social, tá lá o segmento que eu trabalho e ele tá de acordo, tá, em linhas gerais, com a licitação que eu vou participar. Tá em linhas gerais, contempla o meu escopo social, ele contempla aquela licitação que eu vou participar. Então, eu tenho habilitação jurídica, tá? Aí eu vou ver o cartão do CNPJ, vou ver os quinais. Nossa, no objeto social dela tá aqui, mas não tem o KNAI, não bate. O KNAI ela não tem, a Flávia não tem o KNAI, tá? Então a gente tem aí pelo menos 2 jurisprudências do Tribunal de Contas da União. Eu não sei se você já chegou a dar uma olhadinha na apostila do módulo 4, eu deixei até essas jurisprudências lá para vocês, caso precisem utilizar algum dia algum recurso. No seguinte sentido, olha, o KNAI sozinho, na visão do TCU, o KNAI sozinho não inabilita a empresa. Então, se dentro do escopo social tiver ok, a questão do KNAI é só uma adequação que pode ser feita, o contador vai acertar. Por quê? Porque depois, para emitir a nota fiscal, para fins tributários, se a empresa não tiver o KNAI ali adequado, ela não vai conseguir emitir a nota fiscal, ela vai ter problema no momento da emissão da nota fiscal. Então, pelo Tribunal de Contas da União, a simples questão do KNAI não estar ali 100% adequado, mas se o escopo social tiver, ótimo, eu não vou inabilitar e ele vai ter que ali correr atrás, por quê? Porque para a emissão da nota fiscal, senão ele vai ter problema. A nota fiscal dele tem que ser emitida dentro do KNAI correto, tá? Então, utilizando essa jurisprudência, que é a jurisprudência que eu concordo, que eu ensino os meus alunos que são servidores a fazerem dessa forma, não inabilitar por conta do KNAI sozinho. Agora, o escopo social não tá lá, é o caso do treinamento, do exemplo que eu dei, aí tá fora, um abraço, tchau, inabilitado, e não tem o que chorar, não tem o que fazer, tá? Então, o KNAI só não pode confundir nesse primeiro momento, Wanderson, com o escopo social do contrato social. Esse sim não pode estar errado, porque se não tiver contemplado ali, aí eu não posso, estou aqui como treinamento, não posso ir lá vender laranja, né? Não posso fazer isso. Esclarecido. Esclarecido. Certinho, mas... Certinho. Wanderson, olha só, foi um prazer enorme, tá, tê-lo aqui. A live ela foi muito produtiva, tá? Eu gostei muito das perguntas. Acho que foi o recorde de comentários aqui, né? Que a gente tá na live mentoria, a gente vai conversando e acaba que eu não consigo prestar tanta atenção nos comentários, né? Mas eu queria agradecer o pessoal, aqui a Vanessa, muito obrigada pelo seu comentário, Vanessa. O Fábio também, aluno analista master. Olha, minha tia aí, Tereza, minha tia, um beijão, tia. Minha mãe também estava acompanhando, então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos os analistas tubarões que estão aqui com a gente, que acompanharam. Wanderson, parabéns, tá? Parabéns aí pelo seu comprometimento. Eu vi que você, só pelo nível das perguntas, você tá aí comprometido, né? Tá estudando, batalhando. Então, tenho certeza que logo, logo a gente vai te convidar aqui para uma entrevista para você contar das suas conquistas aí para a gente poder comemorar as suas conquistas aí com você, com certeza, viu, Wanderson? Com certeza, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E só queria fazer uma pergunta. Claro. Você vai lançar o livro com a nova lei? Sim, sim, mas o livro da nova lei ainda é um projeto um pouquinho mais para frente. Eu pretendo fazer esse projeto, porque nesse primeiro passo, Anderson, todos os esforços agora a gente vai fazer no material que vai ser disponibilizado para vocês dentro da plataforma, porque cada aula tem um PDF, né? Cada módulo. Então, a princípio, eu até estava falando hoje aqui com o pessoal, eu tinha ali a previsão de 12 aulas, com certeza vai ter mais que isso, porque à medida que você começa ali o preparativo, você fala, opa, tem mais esse ponto, tem mais esse... Então, a gente, nesse primeiro momento, todos os esforços vão ser para o curso, para o treinamento, para dar para vocês essas aulas e o material da aula que já vai servir aí, eu acredito que mais forte até do que um livro, tá? Nesse primeiro momento, porque vem com a linguagem muito mais facilitada do que um livro jurídico propriamente dito, tá? Então, já vai aí, cada aula vai ter um PDF, pode ficar tranquilo, e mais para frente a gente vai pensar assim no projeto de confecção de um livro para que possa disponibilizar aí para vocês também, viu? Muito obrigado.
Boa noite, Wanderson. Fica com Deus aí. Boa noite, pessoal. Um beijão aí para todo mundo que participou. E um prazer enorme falar com você, Wanderson. A gente se encontra ainda dentro do curso. Tchau, tchau, viu? Grande abraço. Grande abraço.